O anúncio de que haverá negociações bilaterais entre Estados Unidos e Rússia no Alasca, com a presença de Vladimir Putin, tem suscitado debates sobre quais que devem ser os rumos da guerra da Ucrânia nos próximos meses. De fato, essa iniciativa desagradou Zelensky e demais ucranianos, bem como seus aliados europeus, que afirmam que os ucranianos também deveriam estar presentes nessa rodada de negociações. De qualquer modo, o que se sabe é que estamos em um contexto de contínuos avanços territoriais russos no território ucraniano e que isso pode, de alguma forma, estar criando um cenário mais positivo para que a Rússia consiga atingir os seus objetivos estratégicos. Mas o que será que Donald Trump pretende com esse movimento? Será que Trump desistiu de fato de apoiar a Ucrânia e vai ceder aos interesses da Rússia? Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais, e hoje eu vou te explicar o que esperar dessas negociações que devem ocorrer nos próximos dias. No meio de agosto, haverá um encontro bilateral entre Vladimir Putin e Donald Trump no Alasca, com o objetivo de tratar sobre as questões envolvendo a guerra da Ucrânia. Esse encontro chama muito a atenção porque é o primeiro encontro dessa natureza entre um presidente dos Estados Unidos e Vladimir Putin desde o início da guerra da Ucrânia, e também, é claro, pelo fato de que não conta com a presença de Volodymyr Zelensky ou mesmo de representantes da delegação ucraniana. Ou seja, uma das principais partes do conflito não está envolvida nesse momento nessas negociações. Aparentemente, essa é mais uma tentativa de Donald Trump de cumprir a sua promessa eleitoral de encerrar a guerra da Ucrânia. Lembremos que ainda em 2024, em vários momentos, Donald Trump afirmou em muitas oportunidades que conseguiria encerrar a guerra da Ucrânia em 24 horas, apenas fazendo uma ligação para Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, mas a gente sabe que isso efetivamente não aconteceu. Nesses primeiros meses do segundo mandato de Donald Trump, inclusive, a gente viu uma série de idas e vindas, com Donald Trump tendo feito várias ameaças à Rússia, tanto no âmbito econômico, por meio de sanções, quanto também no meio militar, cogitando realmente a possibilidade de que os Estados Unidos intensificassem a pressão contra Vladimir Putin para forçar o encerramento desse conflito. Porque o que a gente sabe é que o Donald Trump ele gosta de se colocar como uma pessoa capaz de resolver conflitos. Ele já fez isso recentemente agora em relação ao conflito entre a Armênia e o Azerbaijão. Ele também alega que teve uma participação fundamental, embora isso seja discutível, no conflito entre a Índia e o Paquistão, e é claro que o sonho do Donald Trump é justamente se colocar como uma pessoa responsável pelo fim da guerra da Ucrânia. Entretanto, pessoal, apesar de todo esse garganteio do Donald Trump, o que a gente sabe é que aquela promessa que ele havia feito de encerrar esse conflito em 24 horas, ela era absolutamente impossível de ser cumprida. Isso por conta de alguns motivos fundamentais. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que essa guerra ela é entre a Rússia e a Ucrânia. Mesmo que os Estados Unidos sejam um país absolutamente fundamental nesse conflito, considerando-se que são eles os principais apoiadores da Ucrânia, sem os quais a Ucrânia certamente não teria condições de resistir à ofensiva da Rússia, mesmo assim, os interesses fundamentais aqui são de Rússia e de Ucrânia. Então, para conseguir avaliar a possibilidade do encerramento desse conflito, em primeiro lugar, a gente tem que ver como que estão os interesses de cada uma das partes. Nesse sentido, a gente observa que as posições da Rússia e da Ucrânia elas são cristalinas e elas não se modificaram com o passar do tempo. A Rússia, por sua vez, ela deseja que a Ucrânia não entre na OTAN nunca mais, que ela desista dessa possibilidade. Ela quer que a Ucrânia seja desmilitarizada, ou seja, que a Ucrânia não tenha condições militares de realizar ataques contra o território russo. E a Rússia também quer o reconhecimento da anexação da Crimeia, que a Rússia fez em 2014, e também dos 4 oblastes, das 4 províncias que a Rússia anexou a partir de 2022: Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Por outro lado, a posição da Ucrânia é diametralmente oposta. A Ucrânia quer, na verdade, um retorno à situação de antes de 2014, ou seja, ela não quer ceder nenhum desses territórios, nem mesmo a Crimeia, e mais do que isso, a Ucrânia quer viabilizar um cenário para que ela entre na OTAN, porque o que ela quer com a finalização desse conflito é justamente a garantia de que a Rússia não possa mais atacar o seu território. Então, pessoal, a gente vê que esses interesses eles são incompatíveis, eles são
irreconciliáveis. E a única chance de uma mudança significativa é que um dos lados esteja perdendo tanto no campo de batalha que seja forçado, de alguma forma, a aceitar as vontades do outro, do inimigo. Só que até o momento, aparentemente, a gente ainda não chegou no cenário, embora ao longo dos vídeos a gente vai ver que talvez existam algumas sinalizações de que a Ucrânia possa estar entrando nesse patamar. Portanto, por melhores que sejam as habilidades persuasivas de Donald Trump, mesmo que ele seja um grande homem de negócios e que conseguisse ser o sujeito capaz de fazer acordos espetaculares, a verdade é que nesse caso seria impossível que ele conseguisse um acordo dessa natureza em 24 horas ou mesmo num período maior. Muitas pessoas, inclusive nesse período, ficaram ponderando um cenário em que o Donald Trump interrompesse por completo o apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia, o que acabaria forçando os ucranianos a buscar uma solução alternativa. De fato, Donald Trump em vários momentos fez discursos elogiosos à pessoa de Vladimir Putin e há inclusive alguns conselheiros de Donald Trump que defendem que os Estados Unidos busquem uma aproximação com a Rússia. Esse objetivo ele faz bastante sentido, considerando-se que é uma visão geopolítica tradicional nos Estados Unidos que o país não pode enfrentar simultaneamente a China e a Rússia. Foi justamente por conta disso que lá nos anos 70 o governo estadunidense buscou uma aproximação com a China, porque na época o seu principal adversário era a União Soviética. Então, agora o objetivo seria inverter essa relação, tentar que os Estados Unidos se aproximassem da Rússia para de alguma forma frear o avanço da China nas relações internacionais. Entretanto, apesar dessa posição pessoal de Donald Trump e dessa visão que é compartilhada por alguns dos seus assessores, a gente não viu esse cenário de desengajamento dos Estados Unidos desse conflito. Na verdade, num primeiro momento, Donald Trump ele até suspendeu o envio de novos armamentos e munições para a Ucrânia, mas com o tempo essa decisão foi revertida. E desde então, inclusive, em várias oportunidades, como eu comentei anteriormente, o Trump acabou fazendo ameaças à Rússia, tanto no âmbito econômico quanto no âmbito militar. Isso pode surpreender muitas pessoas que têm o hábito de pensar que a política externa de um país ela é meramente fruto das vontades pessoais do seu líder. Mas não é esse o caso, em especial nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe uma hegemonia anti-Rússia entre partidos políticos, parlamentares, grupos de segurança, órgãos de inteligência, forças armadas, enfim. Esses grupos eles têm uma visão muito consolidada de que a Rússia é um adversário, que ela é um inimigo dos Estados Unidos e que, portanto, deveria ser um país combatido por Washington. Por conta disso, é óbvio que esses grupos eles exercem pressão sobre Donald Trump e desde o primeiro dia do seu mandato, eles estavam pedindo que o Donald Trump não sinalizasse esse abandono da Ucrânia, mas que mantivesse esse apoio mesmo que ainda conduzisse negociações em paralelo visando a construção de um cenário que possibilitasse o fim dessa guerra. Apesar disso, a gente não pode ignorar o fato de que o cenário de guerra ele está bastante difícil para a Ucrânia nas últimas semanas. Como eu já comentei com vocês em outros vídeos, essa guerra, por ser um país muito frio no inverno e um país em que o gelo derrete e acaba se misturando com a terra, criando um terreno muito lamacento ali no período da primavera, acaba que a realidade no campo de batalha é que o verão é o período fundamental para a realização de ofensivas de lado a lado. E como nós estamos passando agora no momento de verão no hemisfério norte, é nesse contexto agora que a Rússia tem feito avanços expressivos no território ucraniano e isso pressiona o governo de Volodymyr Zelensky a buscar uma alternativa. Isso porque há muito tempo já se sabe que a Ucrânia tem uma dificuldade enorme de imobilizar soldados, além também de amealhar recursos como armamentos e munições para fazer frente à ofensiva russa. Ainda que a Ucrânia tenha demonstrado uma grande capacidade de resistência e que ela consiga fazer ataques espetaculares até dentro do território russo, como a gente observou nos últimos meses, mesmo assim, o cenário no campo de batalha não é favorável para os ucranianos. E já há algumas pesquisas de opinião que apontam que há um certo enfraquecimento naquela posição mais dura, naquela posição que considerava que negociações de paz só poderiam acontecer se a Rússia se retirasse por completo do território ucraniano. O que a gente tem visto é uma crescente posição na sociedade ucraniana de que os ucranianos vão ter que aceitar negociar, que eles vão ter que perder parte dos territórios que a Rússia já conquistou. É claro que aí não existe clareza, não existe unanimidade sobre quais seriam essas perdas. E mesmo o Volodymyr Zelensky, ele não aparentou até o momento algum indício de que ele vá concordar com essa visão. Entretanto,
todo esse cenário vai criando um caldo todo que dificulta essa manutenção de uma posição mais inflexível por parte da Ucrânia. E um outro ponto importante para a gente destacar é que mesmo Donald Trump, até 2024, quando perguntado se ele aceitaria as condições de paz que a Rússia estava impondo para a Ucrânia, ele disse que não. Ou seja, ele já demonstrou naquele momento que ele não conseguiria resolver esse conflito tão rapidamente porque ele estava em desacordo com Vladimir Putin. E parte dessa resistência de Donald Trump a aceitar as demandas da Rússia tem a ver com o fato de que ele sabe que se ele aceitar as demandas, as exigências de Vladimir Putin, isso vai pegar mal, justamente pelo fato que eu comentei anteriormente, de que essa visão anti-Rússia ainda é muito hegemônica nos Estados Unidos. Entretanto, nas últimas semanas, há algumas sinalizações de que Donald Trump pode estar mudando de posição nessa área, que talvez Donald Trump esteja realmente disposto a dizer que a Rússia vai ter ganhos territoriais por conta desse conflito. Aí, novamente, a gente não sabe se ele vai aceitar tudo o que o Vladimir Putin está propondo, mas o simples fato de que ele parece estar disposto a aceitar que a Rússia vai anexar territórios ucranianos já é um indicativo de que Donald Trump, de alguma forma, ele está transigindo cada vez mais para o lado da Rússia. Para que a gente possa ter uma ideia do que efetivamente vai acontecer nessas negociações, é importante sinalizar esse contexto todo. E lembrar que o Donald Trump, ele não vai simplesmente concordar com Vladimir Putin porque ele sabe que ele enfrenta uma oposição a esse tipo de comportamento. De qualquer modo, considerando-se que o apelo da guerra está diminuindo na Europa, está diminuindo nos Estados Unidos e até mesmo na Ucrânia, isso tudo também fortalece as possibilidades de que os Estados Unidos paulatinamente se desengajem desse conflito. Então, embora a gente ainda não saiba exatamente o que vai sair dessas negociações, é sim possível imaginar um cenário em que pela primeira vez Donald Trump vai concordar com pelo menos algumas das exigências de Vladimir Putin, e também é possível imaginar um cenário em que os Estados Unidos diminuam o seu apoio militar a Kiev. Se isso vier a acontecer, pessoal, considerando-se o contexto em que a Rússia já está fazendo vários avanços territoriais, aí talvez a gente se aproxime de um cenário em que as forças ucranianas não tenham mais condições de resistir. Porque um elemento que acontece em muitas guerras é justamente o fato de que, às vezes, aparentemente as coisas estão relativamente tranquilas num campo de batalha e poucos acontecimentos acabam precipitando uma desmobilização geral das tropas, e isso inviabiliza a capacidade que um país tem de se defender. Nós ainda não sabemos se já chegamos a esse ponto em relação à Ucrânia, mas ele parece cada vez mais provável. E certamente o mês de agosto vai ser muito bem utilizado pela Rússia para tentar atingir esse objetivo. Bom, pessoal, mais uma vez agradeço todo mundo que chegou até o final do vídeo. Peço que se inscrevam no canal, que ativem as notificações, que curtam o vídeo, que façam comentários. Lembre-se que tudo isso é muito importante para que a plataforma identifique que o conteúdo que eu produzo aqui é de qualidade e siga entregando os próximos vídeos para vocês e para outros interessados.